mais sobre esse livro com o autor dele, Antônio Teixeira, e falar sobre Um Pouco que Transborda. Vem comigo! Estamos aqui com o Antônio Teixeira, que vai nos contar sobre O Pouco que Transborda, esse livro que vai falar um pouquinho sobre como ele mudou o futuro dele. E a nossa primeira pergunta para o seu Antônio será: o porquê o senhor escreveu esse livro? Legal, Viviane. Seja bem-vinda. Obrigada. A ideia de escrever esse livro, basicamente, é para eu transmitir alguns conceitos, algumas visões que eu tenho com relação a finanças que me levaram a atingir a independência financeira. Eu vim de uma infância bem pobre, né? E saí daquela situação que a gente vivia e comecei a trabalhar e comecei a ter algumas ideias e pôr em prática. E com o passar do tempo, eu percebi que eram muito diferentes do que eu ouvia o pessoal falar, do que eu via por aí. Assim como na minha antiga profissão de dono de empresa e técnico em máquinas, na administração também eu tenho algumas ideias bem diferenciadas, como eu tive no passado, inventei algumas máquinas, mudei processos e tal. O livro veio com o objetivo de passar adiante o que deu certo para mim, né, divulgar isso, depois registrar essas ideias. Através de um livro você cria um direito sobre a ideia. Materializa a ideia, né? Exatamente. Então, basicamente, foi esse o objetivo, de passar a ideia para adiante e documentar essa ideia. Sim. Conte-nos mais sobre o que seria para o senhor uma pessoa de sucesso. Muito legal essa pergunta. As pessoas confundem muito, né? Falam uma pessoa bem-sucedida, muitos imaginam que tem muito dinheiro, e não é nada disso. Uma pessoa de sucesso é aquela que consegue um equilíbrio em várias áreas ou vários assuntos da vida dela. Então não adianta ter muito dinheiro e não ter o resto. Então você tem que ser admirado pelas pessoas, respeitado, você tem que ter amigos verdadeiros, você tem que ter uma família bacana, você tem que ter princípios, né? Ter um planejamento de futuro e ter dinheiro para você conseguir também administrar isso tudo. Porque, queira ou não, a gente precisa do dinheiro para trocar em algumas coisas, né? Para conseguir algumas coisas. Mas o dinheiro, ele é só uma consequência das coisas bem feitas, né? De um bom caráter, de um profissionalismo. Inevitavelmente você vai ter dinheiro. Então, para mim, uma pessoa de sucesso é aquela que está satisfeita, de forma equilibrada, com várias áreas, vários assuntos da sua vida. Então, não estaria somente ligado ao dinheiro, né? Exatamente. Sim. A nossa outra pergunta, que está bem relacionada ao livro, e o senhor fala bastante, é o que seria essa independência financeira? O que para o senhor é essa independência? Como atingir? Quando o senhor atingiu? Se o senhor atingiu? Conte-nos um pouquinho mais. Um dos motivos também do livro, e talvez o que está aí na essência do livro, é exatamente isso. Algumas pistas para conduzir a pessoa a atingir a independência financeira. Eu atingi pouco depois dos 40 anos de idade, e significa o seguinte: quando você consegue ter renda passiva que é suficiente para você continuar seguindo no mesmo padrão de vida que você vinha quando vivia de renda ativa. Ou seja, é você investindo, poupando parte do que você ganha, investindo, que vai chegar um tempo que o rendimento daqueles investimentos é suficiente para você viver tranquilo. Aí você atingiu a independência financeira. E você pode optar por continuar trabalhando, mudar de profissão, como foi o meu caso, ou parar de trabalhar, enfim, você tem essa liberdade, né, para fazer o que quiser da vida, vamos dizer assim.
Uhum. E eu acredito que o pessoal também ficou bem curioso para saber um pouquinho mais sobre esse um pouco que transborda. Então, pessoal, a gente vai dar uma dica hoje para vocês. Lá na Amazon vai ter um link que nós vamos deixar no vídeo e vocês vão poder adquirir esse livro. Lógico que hoje o seu Antônio não vai contar todos os segredos para nós, mas um pouquinho ele já deu uma palhinha. Então eu espero vocês lá. Seu Antônio, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço.